Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos na manhã deste dia 12 de julho de 2020. Saudamos a todos os irmãos que nos assistem pelo Facebook ou pelo YouTube, em todas as redes sociais, você que está na sua casa. Temos a alegria imensa no nosso coração de poder mais uma vez nos reunirmos para louvar o nosso Deus, para aprender com Ele. Na nossa igreja, nesse mês de julho, nós estamos falando, é um tema livre, e escolhemos para refletir nesta manhã sobre o tempo. E queria ler com você o que está na Palavra de Deus,
no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículos de 1 a 8 e também o versículo 11. Nos diz assim a Bíblia: que tudo tem neste mundo o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Versículo 11. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigada por mais uma oportunidade de poder aprender de Ti. Nos faça entender o tempo e os Teus propósitos na nossa vida. Pedimos que abençoes a todos quantos nos assistem, todos quantos nos ouvem, que possamos aprender contigo e viver conforme o Teu querer. No nome de Jesus nós oramos. Amém. O tema da nossa mensagem é o tempo do homem e o tempo de Deus. O que é o tempo? Eu trouxe até uma ampulheta para representar o que é o tempo. É claro que essa areia na cor azul que está aqui, ela não vai ficar o tempo todo em que eu estou falando com os irmãos, com todos que nos ouvem neste dia, mas para simbolizar para você que o tempo não para. Ele não para nem um milésimo de segundo. Ele está passando. Enquanto eu falo com você, o tempo está passando. E nos minutos em que ficaremos juntos aqui nesta manhã, vamos perceber isso, que o tempo não para, que o tempo, o tempo são momentos, são instantes em que nós passamos. E há o tempo do homem, o tempo do ser humano e o tempo de Deus. Nós queremos dividir a nossa reflexão nesta manhã, dizendo para você que existe o tempo do homem, que é o Cronos, e o tempo de Deus, que é o Kairos. O texto que lemos diz que há tempo para todas as coisas, e há um tempo oportuno para que as coisas aconteçam com o seu devido propósito. O tempo que rege a nossa vida é o Cronos. Esse Cronos que vai dizendo o que nós precisamos fazer durante todo o nosso dia a dia. O Cronos, ele nos segue desde o nosso nascimento. Quando nós nascemos, já fica registrado no documento, na nossa certidão de nascimento, o dia e a hora exata em que viemos a este mundo. Fica registrado. No dia da semana, no mês e o ano em que nós nascemos, as horas e os minutos. É o nosso Cronos. E a partir daquele instante, seguem-se os dias, as semanas, os meses, os anos,
em que o Cronos vai marcando a nossa vida até que cheguemos ao último dia da nossa existência. Isto é, o nosso prazo de validade um dia vai chegar, regido pelo Cronos. Pelo Cronos, a nossa vida, ela é feita de fases. E nós, quando crianças, temos a nossa fase da infância, depois nós chegamos à adolescência e o nosso Cronos vai passando. Chegamos à juventude, chegamos à idade adulta, chegamos à velhice e um dia, idosos, o nosso Cronos encerra. E é interessante que no nosso cronômetro, muitas coisas vão acontecendo. E nós não conseguimos definir realmente, dá até um nó na nossa cabeça, quando nós passamos a querer entender o tempo. Mas o que é o tempo mesmo? E às vezes a gente fica ouvindo, nós ouvimos frases feitas que não é tempo ainda. E existem muitas frases sobre o tempo. Existe a moça do tempo na televisão para nos dizer como vai ser o tempo no final de semana, como estará o tempo no inverno, como estará o tempo no verão, se vai ser muito quente. Alguns dias atrás, nós presenciamos uma catástrofe daquele furacão que houve lá em Santa Catarina. O tempo provocou aquilo. Aconteceu algo que há muito não se via no Brasil, foi o tempo. O tempo mudou e vem o frio. O tempo mudou e vem um clima muito quente. É o tempo que faz. O tempo nos faz curar as feridas. O tempo nos faz esquecer. E nós dizemos uns para os outros, o tempo é o remédio. Ainda bem que o tempo passa. E cada dia vai doer menos alguma tragédia que você enfrentou. Uma hora vai chegar que você já esqueceu aquele sofrimento pelo qual você passava. E tudo é o tempo. E o tempo na nossa vida, ele precisa ser bem utilizado. Nós temos na Bíblia exemplos de pessoas que viveram muitos anos e que não fizeram praticamente nada com o tempo que Deus colocou em suas mãos. O cronômetro não parou de girar ou de marcar o tempo, mas muitas coisas foram desperdiçadas, muitas oportunidades foram perdidas, porque o tempo daquela pessoa não foi bem utilizado. Nós temos Matusalém como exemplo, que ele viveu mais de 900 anos, mas nós não temos assim um feito marcante na história que Matusalém tenha deixado. Mas nós temos o exemplo de Moisés, que em 120 anos de existência, ele atravessou o Mar Vermelho com o povo de Deus. Ele conduziu o povo pelo deserto. Nós temos exemplos de pessoas com tão pouco tempo de vida sobre a face da terra, mas que foram exemplos de que viveram bem o seu tempo. E assim nós temos muitas pessoas, cristãos, que fizeram história no tempo em que viveram. Nós temos o tempo em que José e Maria viveram e Deus achou graça na vida deles. Era um casal que andou com Deus e foi escolhido por Deus para serem bênção, para, através da vida deles, trazerem Jesus ao mundo. José e Maria, Deus olha para a vida daquele casal e chama Maria, Deus chama Maria de bem-aventurada. Ela foi a escolhida no seu tempo para trazer Jesus ao mundo. Ela foi instrumento nas mãos de Deus. E José, na sua simplicidade de carpinteiro,
Deus o escolhe. Em meio a todos os seus conterrâneos, Deus olha para a sua vida. Com poucos anos de vida, Deus escolhe aquele casal para ser bênção. Deus entra no cronos da vida de José e Maria e vem com o Kairós, que é o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus não é igual ao nosso. O tempo de Deus é o tempo oportuno para que as coisas aconteçam. Deus vê as oportunidades e nós precisamos estar encaixados dentro da vontade de Deus para que a vontade de Deus se realize através de nós. Quando Deus contemplou a vida de José e Maria, Ele viu neles o temor a Deus. Viu na vida daquele casal que eles poderiam ser instrumentos em suas mãos para cumprir o Kairós, para cumprir a vontade de Deus. Existe um tempo cronológico no qual nós vivemos. Eu estou vivendo o meu tempo na história. E você também está vivendo o seu cronos. Mas dentro desse cronos, haverá um momento que Deus entra e nos faz perceber a vontade dEle que precisa ser feita. E isso é o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. O tempo é o espaço em que os fatos acontecem. O fato que aconteceu com José e Maria foi o nascimento de Jesus. Aquele casal estava pronto. O tempo nosso, nós medimos. O que você tem feito, eu não sei quantos anos você tem. Se você é um adolescente, se você é jovem, se você já é um adulto, se você é um idoso. Você contando o tempo de vida que você tem até aqui, como essa ampulheta está marcando o tempo. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, já há mais de 100 dias. E como já dissemos aqui em outra ocasião, há quem diga que Deus estava dormindo ou que Deus está dormindo e não está vendo. Eu creio que esse é o tempo de Deus para nós observarmos o que Deus quer de nós nesse tempo. No seu cronos, nos seus 15 anos de vida, nos seus 20, nos seus 30, nos seus 40 anos, nos seus 50 anos, nos seus 60 anos de vida ou mais, Deus permitiu essa pandemia nesse século 21. Deus está mostrando para todos nós que estamos vivos o seu Kairós, o seu tempo. É um tempo de oportunidade. Não é um tempo de problema. Não é um tempo de tragédia. É o tempo de Deus para que nós enxerguemos o que Ele quer que nós façamos com esse tempo. Não é à toa que Deus está nos permitindo viver esse momento. É no nosso cronos, já se passaram mais de 100 dias que estamos vivendo esse Kairós de Deus. E até quando Ele vai? Eu não sei, você não sabe, e não se pergunte quando vai acabar. Ele sabe. O que interessa para nós é o que estamos fazendo com esse tempo. O que você já fez nesses 100 dias? O que você já aprendeu com esse tempo que Deus está permitindo você viver? Sei que muitos já partiram, muitos ainda partirão para a eternidade. Mas o que Deus tem permitido você aprender com esse tempo? Quando Deus entra com um propósito no nosso cronos, Ele sempre tem a nos ensinar. Deus não permite que as coisas aconteçam sem propósitos. Em tudo há um propósito. Temos um outro exemplo na Bíblia de Abraão e Sara. Um dia Deus chegou para Abraão e Sara. Ele falou para Sara: Sara, você vai ter um filho. Você vai ter a graça de ser mãe.
Você vai ter o privilégio de ser mãe, Sara. Acredite no que eu estou lhe dizendo. A Bíblia nos diz que Sara deu risada. Ela riu do que Deus falou para ela. Não, o meu Cronos já está chegando ao fim. Eu não tenho mais idade para ser mãe, porque o Cronos, o nosso tempo, ele nos impõe limites. Um jogador com 40 anos está em final de carreira. As pessoas, quando chegam depois dos 60, hoje é grupo de risco. Quem tem 60 tem que ficar em casa, quietinho, e dando trabalho para os filhos, porque os filhos não querem que os pais saiam de casa, não querem que os avós saiam de casa. Então, Sara riu. Imagina que serei mãe. Sara deu risada. E o tempo foi passando, e Sara e Abraão crendo que Deus seria fiel na sua promessa, e ficaram esperando. E esperaram, mas não esperaram muito. Eles disseram, não, Deus não vai cumprir sua promessa. Então, eles resolvem dar um jeitinho, não confiaram plenamente em Deus. Porque o que diz o Salmo 37, versículo 5? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Nós dizemos para você, entrega o teu tempo nas mãos do Senhor, e Ele tudo fará. Ele cumprirá os seus propósitos. Sara e Abraão cansaram de esperar em Deus. No Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor. Eles não souberam esperar. E o que aconteceu? Sara oferece a sua serva Agar para ter um filho com o seu marido. Naquele tempo era permitido esse tipo de comportamento. A serva de Abraão tem um filho, e Deus um dia, lá em Romanos 9:9, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo, no tempo certo virei, e Sara terá um filho. No tempo certo, Deus disse para Abraão e para Sara, no tempo certo. E você pode perguntar para mim, mas qual é o tempo certo? A grande angústia do ser humano é querer saber quando é esse tempo certo. Até quando esperar dentro do tempo de Deus, dentro do kairós de Deus. Queremos que Deus atenda às nossas orações no nosso tempo. Queremos para ontem as coisas. Mas não é assim. Cabe a nós vivermos sabiamente a cada dia e entender quando Deus chega com o seu kairós, com o seu tempo oportuno. Sara e Abraão não esperaram. E eles ofereceram a sua serva. E um dia Deus chega com a promessa. E Sara aos 90 anos e Abraão com 100 anos, Sara engravida. Humanamente impossível, com o seu Cronos já avançado. Sara diz, não aguento, não dá mais. Mas Deus chega no tempo oportuno. E Sara engravida e dá à luz a Isaque. Aprendemos com isso, que as coisas não vão acontecer no meu tempo cronológico. No tempo que eu venho medindo, daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3 anos, não sou eu que vou dizer o tempo oportuno, é Deus que está no comando. É Ele que vai dizer qual é o tempo oportuno. Porque as coisas não acontecem no meu tempo. Quando nós vivemos cada fase da nossa vida, um jovem de 17 anos, de 16, não é o tempo dele comprar um carro, não é o tempo dele dirigir. Quando nós temos Deus dirigindo a nossa vida, nós vamos entender qual é o melhor momento de comprar uma casa para não entrarmos numa dívida e depois não termos como pagar. Quando entendemos a vontade de Deus, o tempo de Deus
vamos entender qual é o melhor momento de comprar um automóvel, qual é o melhor momento para um casamento, qual é o melhor momento de encontrar alguém para um namoro, qual é o melhor momento, se aquele emprego é o ideal para nós. E somente quando deixamos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida e que o nosso tempo cronológico estiver em sintonia, em harmonia perfeita com o Kairós de Deus, é que vamos entender que o propósito de Deus ele vai acontecer no tempo certo. Abraão e Sara não esperaram, mas a promessa chegou no tempo de Deus, não no tempo que eles queriam. A grande sacada é você entender. Quando entender que é o tempo de Deus, quando é que Deus está falando com você. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 15 e 16, a palavra de Deus diz assim também para nós: prestem atenção na maneira de viver de vocês. A Bíblia nos diz, prestem atenção, o tempo está passando, e observe a maneira como vocês estão vivendo. Quem diria que em 2020 nós viveríamos o que nós estamos vivendo? No ano passado, nós todos, no dia 31 de dezembro, antes de chegar o dia 1º de janeiro, que é o nosso Cronos, nós medimos o tempo em dias, meses, anos, entramos 2020. Não imaginávamos que fôssemos viver uma pandemia global. Mas eu entendo que esse tempo não é de dificuldade, é um tempo de oportunidade. E quando estava estudando, para nós refletirmos juntos, irmãos, lembrei de uma situação que eu vivi em 2017, quando estava como coordenadora pedagógica na rede estadual, e faltava um ano para eu aposentar. No início de 2017, eu fui até a escola e, conversando com a diretora, faltava um ano. Eu trabalharia 2017, iria aposentar no início de 2018. Eu sempre trabalhei na coordenação pedagógica com ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, e séries iniciais, do 1º ao 5º ano. E chegando à escola, eu muito animada, porque faltava só mais um ano, eu já com 11 anos de experiência como coordenadora pedagógica, a diretora diz então assim para mim: Regina, houve uma mudança no governo e nós só teremos agora uma coordenadora pedagógica esse ano. Se você aceitar trabalhar mais um ano, é você que irá trabalhar com o ensino fundamental e ensino médio. E nós temos 29 salas na escola, metade ensino médio e metade ensino fundamental. Eu parei e pensei, Senhor, último ano do meu tempo cronológico de trabalho. E o Senhor diz para mim que eu tenho que trabalhar com o ensino médio, um segmento da educação que eu nunca trabalhei antes. E a primeira pergunta que vem é, por quê? Por que, Senhor? No meu último ano, eu vou ter que ir trabalhar manhã, tarde e noite. 3 dias eu fazia o horário das 7 às 16 horas, e mais 2 dias eu trabalhava das 14 às 23 horas. Senhor, por quê? Eu vou ter que aprender a trabalhar com um segmento que eu nunca trabalhei antes, na reta final, no meu último cronos da minha vida de trabalho fora de casa. Nós não entendemos.
E eu lembrei de uma frase que eu vi na Fundação Axi, que é de cristãos, que diz assim: Deus não quer que você entenda, Deus quer que você creia. Não é para você questionar o tempo de Deus, não era para eu observar as dificuldades, mas a oportunidade que Deus estava me mostrando naquele momento. Eu estava no final de uma carreira e Deus agora me mostra um novo segmento de trabalho. E eu não precisava questionar: Senhor, por quê, para quê, eu não vou conseguir. Deus não quer que você entenda, Ele quer que você creia. E nos tempos difíceis, que você acha que é difícil, Deus está mostrando o seu Kairós. É ali que Ele vai te ensinar, é ali que você vai estar mais perto dEle. E, irmãos, eu aceitei o desafio. Eu coordenei 29 salas de aula, manhã, tarde e noite. Eu fiz 5 cursos online para aprender a trabalhar com o ensino médio que eu não conhecia. Eu fui trabalhar com um grupo de professores que eu não tinha trabalhado antes. E o Estado, ele estipula metas para nós atingirmos: o combate à evasão e à repetência escolar. Irmãos, os melhores índices da escola naquele ano foi em 2017 que eu trabalhei, com ensino fundamental e médio. Eu procurei me aperfeiçoar, eu me capacitei, eu dei conta. Deus falou tanto comigo aquele ano, e nós atingimos todas as metas possíveis, combatemos a evasão e tivemos um excelente resultado naquele ano letivo. O que eu aprendi com isso? Que é diante das dificuldades que aos nossos olhos nós enxergamos, é que Deus nos dá oportunidades de crescimento. E quando nós lemos na palavra de Deus, prestem atenção na maneira de viver de vocês. O que é que eu estou observando nesse tempo? Eu só estou olhando para o lado ruim. Nós estamos vendo muitas pessoas que mudaram totalmente o seu modo de viver. Nós temos visto que muitos divórcios estão acontecendo, pessoas que não se suportam e agora têm que ficar 24 horas por dia dentro de casa. O tempo que estão juntos, ou vão se amar muito ou vão se odiar muito. Deus permitiu esse tempo para nós enxergarmos a maneira que estamos vivendo, e é hora de repensar a nossa maneira de viver. O apóstolo Paulo diz: prestem atenção na maneira de viver de vocês, não vivam como ignorantes, mas como sábios. Os dias em que nós vivemos são maus, por isso, aproveitem as oportunidades que vocês têm. Aproveitem. Aproveite esse tempo. Repense o seu estilo de vida, repense a vida de pecado que você está levando. Até quando você vai ficar oscilando entre o bem e o mal? Você está andando longe de Deus, você pode partir nesse tempo de pandemia. Você está com medo de morrer, por quê? Você está em pecado? Repense a sua forma de viver. Você está lendo mais a Bíblia, você está falando mais com Deus, o que você tem feito? Mude o seu tempo, mude a sua forma de viver, viva com Deus. Quando Jesus, em 2 Coríntios 6, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: escutem o que Deus está dizendo, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Nós estamos vivendo o tempo cronológico nosso, mas Deus vem, através de Jesus e do seu Santo Espírito, Ele entra com o seu Kairós e transforma o nosso tempo num tempo de paz,
num tempo de vida abundante, de vida vitoriosa. Nós agora temos Jesus no nosso tempo cronológico. Ele diz: tenham ânimo, eu venci o mundo. Não podemos temer. É um tempo de aflição, é um tempo mau, é um tempo difícil, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aceitemos o desafio, encaremos esse tempo de cabeça erguida, porque quem está em nós, quem está dando uma nova razão para o nosso tempo, é o Senhor Jesus. Ele inaugurou um novo tempo quando Ele veio a esse mundo. Ele dividiu a história ao meio, antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos depois de Cristo e com Cristo, e iremos com Ele para a eternidade um dia. E viveremos com Ele num tempo glorioso, onde as primeiras coisas são passadas. Quero encerrar dizendo para você que estamos no tempo da graça. Esse é o tempo de glória. Coloque o seu tempo cronológico nas mãos de Deus. Diga: Jesus, todo o meu tempo eu dedico, os meus 17 anos, os meus 50 anos, todo o meu tempo cronológico, eu quero viver contigo. Entra com o teu kairós na minha vida e me faz entender o teu tempo, a tua vontade, para que eu possa glorificar o teu nome em tudo que eu venha a fazer e que eu possa ver claramente os teus propósitos na minha vida. Que Deus abençoe a sua vida e que todo o seu tempo cronológico esteja nas mãos de Deus, para que Ele transforme o seu tempo em tempo de vitória em vitória, todos os dias da sua vida. Que Ele te abençoe grandemente, hoje e para sempre. Amém. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu
que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.